Você já provou um bolo mesclado? Se não, vem aprender a fazer essa delícia. Para começar, pegue uma tigela que você tem aí e quebre 3 ovos. Vou quebrar aqui separadamente para garantir que nenhum deles esteja estragado. Comentem aqui se vocês gostam de receitas de bolos caseirinhos, para tomar com aquele café da tarde, com uma visita. Depois dos ovos, o próximo ingrediente é a manteiga. Vou utilizar a manteiga sem sal, 120 gramas aproximadamente, ou se você preferir fazer em medidas de xícaras, medindo pela xícara, você vai utilizar 2/3 de xícara de manteiga. Aí no vídeo eu mostrei mais ou menos a quantidade que você vai utilizar. Feito isso, agora é bater. Vamos bater na mão mesmo, não precisa utilizar batedeira, liquidificador. Se você preferir, pode usar a batedeira, mas é uma receita que dá para bater na mão e funciona super bem. Mistura até que o máximo possível dos gruminhos de manteiga desapareçam. E aí eu incluí o açúcar. Açúcar são 1,5 xícaras de açúcar, ou 275 gramas mais ou menos. Leite, 3/4 de xícara ou 150 ml. Óleo, 50 ml ou 1/4 de xícara, e vamos bater novamente para incorporar esses ingredientes. Agora vem o fermento. Vamos utilizar 1 colher de sopa de fermento para bolo. Estou utilizando essa marca aí, que vocês já conhecem qual é, que dá certo medir na tampinha mesmo. E aí você vai só misturar a massa sem bater muito, só para que o fermento incorpore na massa. E sim, nessa receita nós não vamos colocar o fermento por último. Vamos acrescentar depois do fermento a farinha de trigo. São 2 xícaras ou 270 gramas aproximadamente. Eu coloquei 1 xícara de farinha de trigo por primeiro, vou misturar até dar uma incorporada na massa. E em seguida coloco a próxima xícara de farinha de trigo. E vai misturar novamente até incorporar e todos os gruminhos de farinha estejam ali o máximo possível dissolvidos. Enquanto eu mexo aqui, aproveita para deixar o seu like, comentar no nosso vídeo e compartilhar com quem também precisa ver essa receita. E aí, o próximo passo é dividir a massa. Peguei outra tigela e vou colocar nessa tigela metade da massa que nós fizemos até agora, mais ou menos. Como o bolo será mesclado, então metade da massa permanecerá como nós fizemos e a outra metade nós vamos colocar chocolate em pó. E nessa parte vamos incluir 6 colheres de sopa de chocolate em pó, do qual você preferir por aí. Dá para usar também o cacau em pó. Se você estiver pesando os ingredientes, o chocolate em pó, nós vamos utilizar 40 gramas de chocolate em pó para essa receita. Feito isso, você vai mexer a fim de incorporar novamente esse chocolate em pó na nossa massa e vai ficar uma massa linda. Olhem só que massa bonita. Já dá para perceber que vai ficar uma delícia esse bolo. Feito isso, com as 2 massas prontas, unte uma forma de furo no meio ou uma quadrada, como você preferir. Aqui eu vou utilizar essa. Eu untei com manteiga, pode ser com óleo também, e enfarinhei com farinha de trigo. Vou colocar primeiramente a massa clara na base da forma. Coloquei umas colheradas ali e vou auxiliando com uma colher para espalhar a massa na base da nossa forma. Não coloca muita massa nesse primeiro processo, pois como o bolo é mesclado, precisaremos fazer várias camadas para ficar aquele efeito super bonito que você viu no início. Fica dessa forma, ali coloquei uma base e vou acrescentar mais colheradas da massa de chocolate por cima. Para espalhar, você pode pegar um garfo, nesse caso, porque ajuda a ir deixando os detalhes
que fica na massa super bonita e que dão aquele toque para esse bolo. Não precisa ficar uma camada uniforme, as massas podem ir se misturando, que no final elas vão ficar o trabalhado, né? Não precisa necessariamente ficarem lisinhas ali uma em cima da outra. Coloquei uma camada de massa clara, uma camada de massa de chocolate, vou colocar mais uma camada da massa clara, misturar da mesma forma ali com o garfo, não mistura completamente, superficialmente ali com o garfo, a fim de que essa massa ela se espalhe na base, sem se misturar completamente a camada inferior. Vai acompanhando aí que eu tenho certeza que você vai entender o que eu tô falando. Por aqui a gente gosta muito de bolinhos, de receitas de bolos caseiros, e essa receita eu nunca tinha feito. Tentei fazer e deu certo, ficou uma delícia. A última camada, que vai ficar por cima do bolo, eu coloquei a massa escura de chocolate. Podem ver que aí já deu uma boa altura para assar o nosso bolo e que ele vai ficar lindão para você servir para suas visitas no café da tarde. Esse é o bolo perfeito, fica molhadinho. Para tomar com café é ideal. Usei toda a massa para preencher essa última camada. Podem ver que ficou parelho também a quantidade de massas, então você dá uma olhada ali na massa que você tem e vai dosando conforme as camadas. Vou misturar com o garfo, da maneira como eu fiz as anteriores. E vocês estão acompanhando aí que vai ficar um trabalhado ali mais mesclado para fazer jus ao nome do bolo, né? E aí a gente vai levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Vai acompanhando até que ele fique mais ou menos nessa carinha aí que vocês estão vendo no vídeo. Olhem só como fica por dentro. Esse bolo é perfeito. Aproveita para deixar o seu like, deixar o seu comentário se você gostou do vídeo, se você já comeu esse tipo de bolo, se você fez essa receita, conta aqui pra gente que a gente adora saber. E compartilha com aquela amiga que também precisa ver esse vídeo, aprender essa receita e provar acima de tudo, né? Com aquele cafezinho. E essa foi a receita de hoje. Até o próximo vídeo.